Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje estamos começando aí o PET 4, semana 1. E o PET 4 aqui ele já cheio de conteúdo, cheio de novidades, eu diria, não sei. Mas o PET 4 ele vai abordar de uma forma geral três conteúdos diferentes. Ele vai passar, né? Eu não sei se vocês já deram uma olhada toda no PET 4, mas a primeira semana a gente vai focar em soma de PA. Na segunda semana nós vamos focar em soma de PG. Na terceira e quarta semana nós vamos focar em sistemas lineares. Vamos, né, então falar da semana 1 do PET 4. Na semana 1 do PET 4, eu acabei de falar aqui, ele vai focar em soma de PA. Só que antes mesmo de chegar na soma de PA, vocês lembram o que é a PA? PA é a progressão aritmética, ou seja, nós usualmente chamamos ela de PA, para ficar mais fácil, né? Progressão aritmética. Quando a gente fala de progressão, dá ideia que é, né, aquela coisa que você está devendo, que é aquela última prova do final do ano. Mas não, aqui é somente uma progressão mesmo. O que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética nada mais é do que uma sequência de números. Então é uma sequência de números. Isso aqui é um M, tá, gente? É uma sequência de números. Então vamos pensar assim: se eu pensar na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso é uma sequência de números. E é uma sequência lógica, que a gente consegue realmente desenvolver um raciocínio lógico em cima disso. Por quê? Se eu parei lá no 10, vocês aí sabem me falar os próximos números dessa sequência. Olha, se eu comecei lá 1, 2, 3, significa que a diferença entre esses meus números ela está sendo constante. Ou seja, essa minha razão está sendo constante. Então, isso aqui define também uma progressão aritmética. A gente tem uma sequência de números, essa sequência é uma sequência lógica, definida por um valor que está variando, que é constante. Esse valor que varia, que é constante, nós chamamos de razão. Só mesmo fazendo uma breve revisão aqui do que seria uma PA, do que seria uma progressão aritmética. E a partir dessa noção, eu até deixei destacado aqui também, olha, essa parte que está lá no PET de vocês, tá? Que está aqui em azul, sublinhado de azul. Lembrando que o termo geral de uma PA é dada por AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Que gambiarra toda é essa, Cristian? Eu não estou entendendo é nada disso. Vamos por partes. Vamos pegar então, tentar entender o que seria uma progressão aritmética. Igual eu já falei com vocês, é uma sequência. É uma sequência de quaisquer números. Seja ela sequência crescente, né, onde a sequência está aumentando, nesse caso que eu usei para vocês mesmo, olha, do 1, 2, 3, 4, 5, então meus números estão aumentando, então é uma sequência crescente, ela poderia ser também uma progressão aritmética decrescente, se fosse o contrário, se fosse 10, 9, 8, 7, 6, 5, também a gente está diminuindo, mas está tendo algo lógico ali assim. E poderia também ser uma progressão aritmética constante, ou seja, que não vai variar. Então, por exemplo, se eu falar da minha sequência aqui, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, aqui a gente já tende a entender que é uma sequência que nós temos o número 5 e a gente só vai permanecer no número 5 porque é algo constante. A gente realmente não vai variar nesse sentido aí. Então, olha, na progressão aritmética, na PA, nós temos os valores AN. AN é o termo geral da PA. Ele pode ser qualquer valor que eu quero. Eu quero, por exemplo, o meu 10º termo da minha sequência. Eu quero o 20º termo da minha sequência. O primeiro termo da minha sequência. Então, eu posso determinar AN como termo geral. Nós temos também o termo A1. O termo A1 é o primeiro termo. Então, esse valor que está aqui, olha, vamos colocar de cor diferente. Esse valor aqui junto do A significa a posição da sequência desse número. Então, vamos pegar essa sequência do exercício aqui, olha. 10, 17, 14, significa que o A1, nesse caso, é o 10. Então, vamos colocar aqui, olha, o A1 nesse caso é o 10, porque ele é o primeiro termo da minha sequência. Nós também temos o N. Quem que é o N nesse caso? O N, nesse caso, é o número de termos que tem essa sequência. Se eu sei lá que, por exemplo, eu quero determinar o terceiro termo da minha sequência, então eu vou chamar que N é igual a 3, porque eu estou falando do terceiro termo.
Se eu quero falar que eu quero determinar o centésimo termo da minha sequência, centésimo termo é o 100, então meu n vai valer 100. Então esse número de termos vai variar de acordo com o valor que eu quero descobrir. Igual eu falei, se eu quero descobrir o terceiro termo, o n é o 3. Se eu quero descobrir o 20º termo, o n é 20. Se eu quero descobrir o centésimo termo, o n é 100 e assim por diante, tá, gente? Então o n vai variar também de acordo com qual termo eu quero descobrir. E nós também temos aqui ainda a R, que no caso é a razão, que é o ponto-chave aqui da progressão aritmética. A razão da progressão aritmética, olha, quando a gente fala desse termo aritmética, a gente tende a lembrar do quê? A gente lembra de somas e subtrações. Então, no caso, assim, é aquelas continhas básicas, colocando em termos mais simples, lá da matemática. Então, a razão da progressão aritmética, ela pode ser positiva ou pode ser negativa também. Se ela for positiva, a nossa razão, a nossa progressão é crescente, né? Ela está aumentando. Se a nossa razão ela é negativa, a nossa progressão ela é decrescente, ou seja, ela está diminuindo. E se a nossa razão for zero, significa que a nossa sequência não vai variar, ou seja, a nossa sequência, a nossa progressão aritmética é constante. Então a gente tem esses três tipos aí de progressão aritmética, só mesmo dando uma revisada bem básica aqui, bem tranquila. E no caso da razão desse meu exercício aqui, olha, de quanto em quanto que esse valor está variando? Olha, de 10 foi para 17, de 17 foi para 24, varia de quanto em quanto para cada número? Olha, de 10 para 17 aumentou 7, ok. De 17 para 24, aumentou 7 também, aumentou. Então significa que essa razão, se o exercício falou que isso é uma progressão aritmética, significa então que essa razão que está aumentando de 7 em 7, ela vai ser constante. Então a nossa razão aqui vai ser 7. Só que tá, beleza. Então nós já temos aqui esses quatro termos, né, que são o termo geral, o primeiro termo, o número de termos e a razão. Vocês estão percebendo ali que eu identifiquei somente o primeiro termo e a razão dessa minha PA. Mas e agora? Como que eu vou identificar o meu enésimo termo, ou o termo geral, que é o AN aqui, olha, que eu escrevi como AN? E ainda também, como que eu vou identificar o meu N, que é referente ao número de termos? Vamos ver o que o exercício está querendo? Ele quer o quê? Que a gente determine a soma de A10 mais A20. Então, eu tenho que fazer a soma de A10 mais A20. Então, para isso, eu preciso de descobrir quem? Eu preciso de descobrir o valor do A10. Eu preciso de descobrir quem também? Eu preciso de descobrir o valor do A20. Então, eu preciso de saber quem são esses dois termos aqui para eu poder conseguir fazer essa soma. Beleza. Então, eu quero descobrir meu A. No lugar do AN, eu vou utilizar, então, meu A10, porque é meu valor que eu quero descobrir. E como eu estou falando do A10, ou seja, do meu décimo termo, o meu número de termos aqui vai ser quanto? Vai ser 10 também. Aqui ficou parecendo... Deixa eu apagar essa parte aqui. Aqui vai ser 10 também. Então, olha, nós temos ali que o A10 é o valor que eu quero descobrir, ou seja, eu não tenho o valor do A10, mas eu tenho o primeiro termo, eu tenho o meu número de termos e ainda eu tenho a minha razão. Se eu tenho tudo isso, eu consigo substituir nessa fórmula aqui que eu estou circulando de roxo, olha, que é a fórmula do termo geral da minha PA. Então, nós temos, olha, o AN, que eu vou falar que é o A10 agora, que é o valor que eu quero descobrir, igual ao A1, que a gente já viu ali que vale 10, mais o valor de n-1, ou seja, o meu n também vale 10, menos o 1, e ainda vezes a minha razão, que é 7. Então, vamos calcular o A10 aqui nesse caso. Olha, o A10, ele vai ser quem? Vai ser 10 mais 10 menos 1 dá 9. Vamos fazer essa multiplicação já? 9 vezes 7 dá 63. Então, meu A10, nesse caso, vale quanto? 10 mais 63 dá um total de 73. Então, o décimo termo da minha sequência vale 73. Ah, Christian, mas eu poderia não precisava de decorar fórmula, eu detesto fórmula, mas olha, eu poderia fazer de uma forma mais lógica. Se eu sei que está variando de 7 em 7, eu posso escrever toda a PA e calcular? Pode, nada vai te impedir de fazer isso. Porém, se a gente tem a fórmula, significa que é como se fosse um atalho, sabe? É um caminho mais curto que a gente tem. Aqui eu gastei, olha, 1, 2, 3 linhas para poder resolver a primeira parte do meu exercício. Se você for fazer
todos ali, olha, você teria que listar 20 termos. Então, é um cálculo razoável, é um cálculo fácil, né? Razoavelmente fácil, mas é algo que vai ser longo. Você não vai fazer assim tão rápido, eu acredito, quanto se você estivesse usando a fórmula. Mas aí, nada, mais uma vez, nada te impede de usar esse raciocínio mais lógico também, tá? Mas eu só estou sugerindo de entender um pouquinho mais essa fórmula, porque a fórmula realmente é um atalho, é um caminho mais curto que a gente tem para poder resolver o exercício. Vamos pegar então no caso aqui do A20. Para a gente determinar então o A20, como que eu vou calcular? Eu vou fazer o A20 aqui do lado de cá, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui dá para fazer, olha. Se eu quero o A20, então aqui vai ser meu A20, né? O termo geral vai ser meu A20. Então, o primeiro termo, ele vale 10, mais, no caso, o meu N, eu não estou falando do A20, eu não estou falando do meu 20º termo. Então, se eu estou falando do 20º termo, o meu N vai valer quanto? O meu N, então, vai valer 20. Menos 1 vezes a razão, que no caso é 7. A razão e o primeiro termo, elas permanecem constantes. Então, meu A20 vai ser igual a quanto? A 10 mais 20 menos 1 dá 19. 19 vezes 7 dá 133. Então, meu A20 vai ser igual a quanto? 10 mais 133 vai dar um total de 143. Beleza. Então, nós temos aqui 143 sendo o valor do A20 e nós temos o valor 73 sendo o valor do A10. Então, eu tenho o meu 10º termo e eu tenho o meu 20º termo. O exercício aqui, ele não quer que a gente some o 10º termo com o 20º termo. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui embaixo, olha, vou colocar de vermelho. Então, a resposta dessa minha questão é 73 mais 143, que no caso aqui dá um total de 206. Então, a soma do meu 10º termo com o meu 20º termo dá um total de 206. Então, pessoal, e esse exercício aqui eu só estou utilizando mesmo como uma revisão, como uma introdução, no caso aí do termo geral de um APA. O segundo exemplo que eu vou pegar aqui, agora sim nós vamos utilizar esse raciocínio da soma, que é realmente o tema mesmo, o foco da semana 1. A semana 1, ela dá um pouquinho também dessa revisão sobre o termo geral de um APA, mas o foco dela mesmo na semana 1 é falar da soma de termos de um APA. Ótimo. Então vamos lá, olha. Mais uma vez, gente. Aqui nós temos essa primeira parte aqui, de mais uma revisão mesmo, e aqui o segundo exemplo. Antes de passar para o segundo exemplo, eu quero já falar para vocês o seguinte. O termo agora que nós vamos utilizar essa semana para verificar a presença, ou seja, a nossa palavra-chave, vai ser, vamos pegar aqui, né? A gente está estudando progressão aritmética, então não vai ser uma palavra, né? Vai ser um termo. Então vocês vão me mandar lá, olha, progressão aritmética. Esse vai ser a nossa palavra-chave, tá, gente? Progressão aritmética, vocês já podem me mandar lá. Então, continuando aqui, lembrando, progressão aritmética é a nossa palavra-chave de hoje. Me manda lá no WhatsApp esse termo aí para vocês garantirem a presença aqui da aula. Então, passando agora para o exemplo 2, agora sim, falando de soma. Soma de termos de uma PA, ou seja, soma de termos de uma progressão aritmética. Então, no caso aqui, olha, o nosso exemplo 2 é o seguinte. A gente tem um probleminha para poder resolver. Antes de resolver esse probleminha, vamos pegar a fórmula que está também lá no PET de vocês, a fórmula da soma dos termos de uma PA, e tentar identificar aqui. O que eu preciso de saber aqui? Olha, eu preciso de saber o quê? Que esse SN é referente à soma daqueles tanto de termos ali que eu vou somar, seja eles quantos forem, tá? Por isso que a gente está usando por enquanto o SN, que eu não sei. Nós temos o A1. O A1 a gente já sabe o que é. O A1 é o primeiro termo, já sabemos. Nós temos o AN. O AN a gente acabou de resolver ele ali, é o termo geral. Termo geral ou último termo. No caso também de N termos. A gente precisa de descobrir então quanto que vale esse N. Porque, olha, o outro
valor que nós temos é o próprio n, ou seja, que é o número de termos dessa PA. Eu preciso de descobrir esse número de termos, porque assim eu vou conseguir descobrir, olha, esse n aqui, esse n aqui e também o próprio n aqui. Então, esse n aqui embaixo, ou seja, esse número de termos, ele está no termo geral e ainda está lá no termo da soma. Então, nós temos que descobrir esse n, beleza. Vamos tentar, então, ler o exercício e tentar interpretar todo ele aqui para a gente poder conseguir resolver isso aqui. É meta de um prefeito construir casas populares durante seu mandato. Ele define como meta construir, em seu primeiro mês de mandato, 20 casas populares. Então, olha, se a gente já está trabalhando com um problema, e esse problema envolve aí, no caso, essas casas, a gente já viu que ele vai ter que construir casas. O exercício, antes de terminar de ler, olha, mas o exercício já está perguntando o número total de casas, então o que a gente pode concluir é o seguinte, que essas 20 casas populares aqui que ele vai construir no primeiro mês, é referente então a quem? É referente ao meu primeiro termo aqui. Então, nós temos ali já o primeiro termo de cara. E depois, em cada mês subsequente, construir 3 casas a mais do que no mês anterior. Ou seja, esse valor aqui de 3 casas a mais do que no mês anterior é referente à razão. Então, a razão é 3. Repara que na fórmula da soma nós não utilizamos a ideia da razão, mas a gente vai precisar de saber da razão para poder conseguir resolver esse nosso exercício aqui. Ele quer realmente saber o seguinte: quantas casas populares serão construídas até o 20º mês de mandato desse prefeito? Então, no caso aqui, nosso N é referente ao número de meses e eu quero o 20º termo. Se eu quero o 20º termo, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu preciso de descobrir, então, o meu realmente 20º termo. Eu preciso de saber quem que é o 20º termo, ou seja, quantas casas esse prefeito vai construir no 20º mês. E para eu fazer isso tudo, eu quero saber também o total, eu preciso de saber a soma desses 20 meses aí dessas construções de casas. Quanto que vai dar, será? Quais dessas opções? Mas vamos por partes. Olha, para resolver então essa soma, nós precisamos saber então o primeiro termo, o 20º termo e o número de termos. Nós já temos o número de termos e nós temos o primeiro termo. Mas olha, o 20º termo nós não temos. E agora? E agora o que nós vamos fazer é utilizar a fórmula do termo geral da PA, que é a fórmula que nós usamos no primeiro exercício ali, olha, no primeiro exemplo, para a gente poder fazer o seguinte, para a gente poder descobrir o AN. Porque aqui nós temos, olha, o primeiro termo, igual eu já falei para vocês, nós temos o N, que é o número de termos, nós temos, e também nós temos a razão. Então, a gente consegue ter o número de termos, ou seja, o número de termos não, o nosso 20º termo, que o nosso é a 20. Então, eu vou substituir esses valores que nós temos aqui, olha, o primeiro termo, ele vale 20, mais o número de termos, ele é 20 também, menos 1, vezes a nossa razão, que é 3. Então, olha, se nós temos a nossa razão ali, que é 3, o que eu tenho que fazer agora é só resolver isso para descobrir o valor do A20. Então, o nosso A20, ele vale quanto? Ele vale 20 mais 20 menos 1 é 19. 19 vezes 3 dá 57. Então, aqui nós temos que o A20 é igual a quanto? 20 mais 57 dá um total de 77. Então, olha, no primeiro mês, esse prefeito vai construir 20 casas. No 20º mês, esse prefeito vai construir um total de 77 casas. Mas eu quero saber o total mesmo de quantas casas, então, ao todo, esse prefeito vai construir. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou ter que pegar esses valores que nós temos aqui agora, o primeiro termo, o número de termos e o 20º termo, e substituir tudo lá na fórmula da soma. Vamos colocar aqui então a fórmula da soma, olha, de novo, a soma então desses 20 termos vai ser igual a, aqui é a fórmula da soma, nós precisamos do primeiro termo, que é 20, somado com o 20º termo, que é 77, que nós acabamos de descobrir ali, multiplicado pelo número de termos, que é 20 também, dividido aqui tudo por 2, que já é da fórmula. Então, aqui nós temos que fazer o seguinte, 20 mais 77,
A soma, então, desses 20 termos vai ser 97 vezes 20 sobre 2. Vamos fazer uma simplificação aqui que vai ficar mais fácil de resolver. Olha, 20 por 2, aqui vai dar 10, aqui vai dar 1. E agora nós temos que fazer então a multiplicação ali, olha. A soma desses 20 termos, então, vai ser igual a 97 vezes 10, dá um total de 970 casas. Então, o total de casas que esse prefeito vai ter que construir é um total de 970 casas aí ao todo, que vai dar na construção, né, dessas casas durante 20 meses, né, até o 20º mês de mandato desse prefeito. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que realmente que tenham entendido. Mais uma vez, se não tiver entendido, gente, pode me mandar mensagem lá no WhatsApp. Não tem problema, vocês sabem que já respondo vocês, se já tem esse costume mesmo, também se já tem esse costume. Não esquece de me enviar a palavra-chave de hoje, tá? E a gente se vê então na semana que vem, ok? Bons estudos, pessoal. Tchau!